Vamos meditar no tema a origem, destino, a natureza e o destino do homem. É um assunto bastante controvertido nos meios religiosos. Mas a Bíblia é muito enfática em nos instruir qual é a origem do homem, a natureza dele e o destino. Para isso, nesse momento, nós vamos abrir as Escrituras e ouvir Deus falar conosco. É a boca de Deus falando aos nossos corações. Vamos ler no momento, no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 7. O texto sagrado nos dá uma informação muito clara, inicialmente aqui. Diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Qual foram os elementos para compor o homem? Que elemento foi usado? E para que ele vivesse? Pó da terra, mais fôlego é igual alma vivente. Não é assim que a Bíblia diz? Então, veja só, aqui está iniciado a origem. Pode observar que esta origem, ela é terrena e animal. Vamos ver a confirmação pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios. Alguns versículos no capítulo 15. Aqui nos diz o seguinte, versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, espírito vivificante. Então veja aí, então assim também, o primeiro homem, Adão, foi feito o quê? Em alma vivente. Então, observa uma coisa. O homem, naturalmente, ele é alma vivente. Ele não tem uma alma que vive após a morte. O versículo 47 diz assim: o primeiro homem da terra é terreno. Aqui a Bíblia está fazendo alusão os dois Adões. O primeiro, terreno, e o segundo, celestial. Dois Adões. De primeira instância, o homem tem a natureza do primeiro Adão, que é terreno. E depois ele alcançará a natureza do segundo Adão.
é que nós lemos para a base da nossa oração, está no versículo 22, 23, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Veja aí como a Bíblia encaminha as instruções para ser celestial em corpo. Precisa primeiro Cristo voltar e transformar-nos. Essa natureza vil, corrupta, pecaminosa, na natureza física, de glória e espiritual e celestial. Aí nós temos a mesma natureza física de Cristo. Agora nós precisamos alcançar a natureza em espírito, não em corpo. Não em corpo. Agora diz assim, continuação, versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Então veja só, assim como trouxemos, é o presente, passado e presente. E trouxemos a imagem de quem? Do terreno. Agora veja só o futuro, agora apontando para o futuro, né? Assim traremos também a imagem do celestial. Traremos, verbo futuro. Então veja só, por aí possamos analisar a origem da terra. Irmão, será que o homem, na morte, ele difere dos animais? Ou são iguais? A mesma coisa. Será que existe alguma vantagem? De que foi criado os animais? Qual elemento criado os animais? Irmãos, eu já ouvi alguém dar explicação de que as aves foi criado da água. Existe a criação dos animais, das aves, né? Os que vivem no seco. Mas o elemento, existe aquelas também que foram criadas com as águas. A água produziu as aves que voem no céu. O primeiro céu, tem o primeiro céu, segundo céu e o terceiro céu. Agora a pergunta é, de que foi feito, qual elemento feito os animais? E também aves para viver na terra. Vamos analisar, irmãos. Voltando aqui, Gênesis, capítulo 2, versículo 19, diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e todas as aves dos céus, e trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. Tudo o que Adão chamou, toda a alma vivente, isto foi o seu nome. Irmão, veja só, então aqui possamos analisar, de acordo com a expressão da Bíblia Sagrada, muito clara, apesar que a Bíblia, ela é de origem divina, mas a linguagem é humana. A linguagem é humana. Então, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo, e toda a ave dos céus, e trouxe a Adão para ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou, a toda a alma vivente. Irmão, veja que o elemento usado
que é o barro, a respiração do animal e também a expressão de vivência, alma vivente. Os animais, as aves também são almas viventes. Não só o ser humano é alma, mas os seres viventes em geral são almas também. E as pessoas imaginam que alma é uma entidade imortal. Mas a Bíblia não dá esta chance para a crença. Ela é muito clara em trazer para nós orientações. Será que a alma morre? Será que a alma peca? Irmão, quando nós lemos no livro de Ezequiel, capítulo 18, o versículo 4, última parte, e o mesmo capítulo, versículo 20, a primeira parte, ela diz que a alma que pecar, essa morrerá. A alma é mortal. A alma que pecar, essa morrerá. A alma morre sim. O salmista, falando sobre a questão da morte da alma, no capítulo 79, versículo 50, veja como é a expressão trazida para nós, para analisarmos à luz da Bíblia. Diz assim: abriu caminho a sua ira e não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência. Aqui está falando do episódio do deserto na trajetória do povo Israel. Eles foram cometidos de pestilência, de doenças, e as suas almas, e elas, muitos, milhares delas pereceram, morreu. Aqui falou, morreram quem? As almas. A alma morre sim. É difícil as pessoas que são orientadas de forma diferente da Bíblia aceitar essa expressão, entendendo que existe uma santidade e imortalidade na alma, por natureza. Mas de natureza, a alma é mortal. Ela não sobrevive após a morte, mas sim, após a ressurreição, ela vai sobreviver novamente. Vai voltar à existência. Bons e maus. Os bons voltam à existência para a eternidade. E os maus voltam à existência por um pouco de tempo para perecer no lago de fogo e enxofre. Então aí está direcionado a origem, a natureza e o destino. Para onde? Aonde as pessoas vão descansar na morte? Alguns acreditam que se ele for crente fiel, ele vai descansar no Senhor lá no céu. E lá vai estar cantando, adorando a Deus. Mas a Bíblia prova isso? Será que temos evidência escriturística para apoiar-nos nesta crença? Bom, primeiramente, vamos ver aqui no livro de Jó 34, 14 e 15.
O que diz a expressão do texto fala assim: se ele, Deus, pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiaria, e o homem voltaria para o pó. Então, para onde? Qual o destino do homem na morte? É o céu? É o inferno de sofrimento, de tormento? Ou um lugar de repouso e sossego? O sono sem sonho. É o sono da morte. O sono mais profundo para o homem, como se ele não tivesse nunca existido, para voltar a existir na ressurreição. Volta então para o seu pó. Capítulo 17 do mesmo livro, capítulo 17, versículo 15 e 16, diz assim: aonde estaria então agora a minha esperança? É uma pergunta, Jó está dizendo. Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Fazendo aqui a pergunta. Ela descerá até aos ferrolhos do céu, quando juntamente no pó teremos descanso. Aonde será o descanso do homem na morte? No pó. Não é no céu, não. Na morte, não. Deus não é Deus de morto, senão de vivos. Ele vai levar para morar com ele vivos, não vai levar morto. O morto vai ficar descansando no pó. Até a primeira ressurreição, que é que morreram em Cristo, e depois dos 1000 anos, ressurreição dos que morreram sem Cristo. Então, veja só, ela descerá até os ferrolhos do Seol. Seol, Hade, inferno, sepultura. São sinônimos. O lugar é o mesmo. Então, irmãos, aonde está? Aqui a Bíblia falou, o texto de Jó 34, 14, 15, foi lido, falando a respeito do espírito e fôlego. O espírito e fôlego. Aqui apenas está reforçando. Quando se fala espírito e fôlego, é o mesmo. Como encontramos aqui no livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 22, na ocasião do dilúvio, os que viviam no seco, que aconteceu com eles, e como a expressão bíblica usa aqui para esclarecer para nós. Diz assim: tudo o que tinha fôlego de espírito, de vida em seus narizes, tudo que vivia no seco morreu. Tudo que tinha fôlego de espírito, de vida no nariz. Quando foi que ele recebeu
esse fôlego de espírito de vida. Foi na criação. Gênesis 2, versículo 7. Então, quando ele morre, o que acontece com esse fôlego de espírito de vida no nariz? O que acontece? Salmos, vamos voltar novamente à consideração do texto de Salmos. Agora, 104, diz assim, diz o texto, 104, 29. Eu quero ler a última parte apenas. Fala assim: se lhes tiras a respiração, morrem e volta ao próprio pó. Então, o que acontece na morte? É retirado a respiração, ou aquele espírito, fôlego de espírito de vida no nariz. É retirado e ele volta para o seu próprio pó. Por que fala próprio? Por que fala próprio? Porque não tem outro lugar para ir quando morre. É aqui mesmo. É como a expressão, né, que usa a Bíblia, a questão do casamento. Cada homem tem a sua própria mulher, cada mulher tem o seu próprio marido. Por que próprio? Porque não deve se meter com a mulher e com o marido de outro. É o seu próprio. É o seu próprio. É aquele ali, não outro. Por isso que usa o termo próprio. Porque o homem é de origem da terra. Quando Adão pecou, qual foi a sentença? Qual foi a sentença? Gênesis 3,19. Tu és pó, e o pó te tornará. Foi a sentença. E Deus revogou alguma ocasião essa sentença? Não, jamais. Deus não muda. A sentença que ele deu está prevalecendo até hoje e prevalecerá até o fim, enquanto existir pecado e pecadores. Então, irmão, aqui agora analisamos o trecho de Eclesiastes, que muitas das vezes as pessoas, por falta de orientação, de esclarecimento, tem uma concepção distorcida no sentido, mas depois que ele chega a um denominador comum com a Bíblia, ele vai entender mais corretamente. Capítulo 12, versículo 7, fala assim: quando morre a pessoa, o homem, diz assim, e o pó volte à terra, como era. O que era o homem antes da existência dele? Era pó, não era nada. Né? Ele não existia. Não era nada. Ele veio do pó por intermédio de Adão. Herdou de Adão aquela natureza, como nós lemos em Coríntios. A natureza terrena. Nós herdamos essa natureza de Adão. Agora diz o restante do texto. Que volte ao pó, como era. E o Espírito volte a Deus que o deu. Que Espírito é esse? O fôlego, o assopro de Deus nas narinas, no nariz dele, do homem. Então, isso volta para Deus. Então, o homem, ele possui, para ele existir,
o corpo, que é o físico, que é do pó, e a sua respiração, que é o sopro de Deus. Volte a Deus que o deu. Agora, alguém usa esse texto para dizer que quando volta para Deus, vai voltar para o céu. Mas aonde está escrito que esse espírito aqui vai para o céu quando morre? Volta para Deus que o deu. Então, se ele volta o que era, veja só, volta o que era. Então, o que ele era antes da existência? Não era nada. Não era nada. Pó e cinza. Como é que você pode conseguir somar pó ou cinza e considerar alguma coisa? O homem não era nada. Agora, vamos analisar na morte uma comparação feita pela Bíblia, aqui no livro Eclesiastes, capítulo 3, sobre os animais e o homem. Lá nós lemos, lá em Gênesis 2, 19, que os animais, as aves foram feitas do pó, foi feito da terra. E vamos confirmar. Diz assim, versículo 18, disse eu no meu coração, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los, e eles possam ver que são em si mesmo como os animais. Como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede, como morre um, assim morre o outro. Quer dizer, como morre o animal, morre o homem. Morre um, morre o outro. E agora disse, por quê? E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar. Para onde? Veja só. Todos são pó e todos ao pó se tornarão. Agora vem uma pergunta. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? Quem pode confirmar isso? Na Bíblia confirma? Tem confirmação assim? Que o fôlego dos filhos dos homens sobe. O texto lá de Eclesiastes 12, 7 fala que vai para Deus, não fala que ele subiu para lá. Não tem confirmação. Então todos são pó, todos ao pó tornarão. Então na morte não existe vantagem dos homens sobre os animais. Apesar que existe uma crença, e na maioria das pessoas que professa ser religioso, mas não tem uma confirmação bíblica para apoiar essa crença. Por isso que é bom a gente examinar as Escrituras. Esse ponto da crença na imortalidade é um dos pontos que é um veneno mortal para a alma. Por isso, se faz necessário a gente estudar, compreender e aceitar os ensinamentos de origem escriturística. Porque Cristo disse em São João 5,39, examinai as Escrituras, que porque vós cuidais ter nela a vida eterna, que são elas que de mim testificam. Então aí veja essa situação. Agora vamos repetir o texto
que foi lido inicialmente. 1 Coríntios 15, 22 e 23. Vamos lá, aqui diz assim: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aqui está falando, né, que esses que vivem em Cristo e morrem em Cristo, eles serão ressuscitados, contados como as primícias com Cristo, que Cristo é a primícia dos que dormem. Vamos analisar, Cristo vai transformar esse corpo. No capítulo 15 ainda, deste livro, 1 Coríntios, aqui vem fazendo analogia a questão dos corpos celestes, das sementes, né, para ilustrar como será após a ressurreição. Fala assim, começando no versículo 40. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também, a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção. Quando é que semeia o corpo em corrupção? Após a morte e o sepultamento. Semeia o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Então veja só, ele só vai ter o corpo transformado na ressurreição, não na morte. Esse corpo corruptível, ele não vai. E não vai uma entidade sair deste corpo para ir para o céu. Nenhuma entidade vai sair desse corpo. Ele vai voltar. Por isso que a Bíblia usa a expressão, né? Ele desce. Agora fala assim, que semeia o corpo animal. Qual é o corpo animal? É esse que nós possuímos hoje. Né? Versículo 44. Né? Semeia-se o corpo animal e ressuscitará corpo espiritual. Então é necessário, é como a semente, né, lançada no solo, para ela germinar, o que ela precisa fazer ao ser lançada lá? Precisa morrer. Ela não vai ser lançada lá e logo vai produzir alguma coisa, né? Então aqui, semeia-se o corpo animal e ressuscitará corpo espiritual. O que corpo nós temos hoje? Animal. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Aqui está. Então existe aí essa diferença, né? Agora vamos confirmar um texto aqui no livro de Filipenses. Fala assim, capítulo 3, 20 e 21. Diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos,
Nós estamos aqui na terra esperando o Salvador. O apóstolo Paulo, Pedro, João, Tiago, todos estão esperando na sepultura, aguardando esse maravilhoso dia. E diz assim: a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então teremos um corpo de glória, um corpo celestial. Aqui nós temos um corpo terreno, não um corpo celestial. Temos o corpo em que Adão possuía enquanto vivia aqui. Ele também está guardando o corpo espiritual, né? Está guardando o corpo espiritual. Nós precisamos ser espirituais, homens e mulheres espirituais, mas não possuindo um corpo espiritual. Não vai ser um corpo espiritual, ele não vai para o céu. Porque lá não vai para lá espírito, vai corpo. E veja só, irmão, vamos fazer uma comparação aqui da lâmpada. Vamos dizer que a lâmpada é o corpo. E a energia é o espírito. Como funciona a lâmpada? Como ela vem funcionar? Como é que ela está funcionando aqui para nós agora? Ela está funcionando através da energia. A energia e a lâmpada. Os dois juntos funcionam, transformam as trevas em luz. Mas nem a energia por si transforma as trevas em luz, nem a lâmpada em si transforma as trevas em luz. Os dois combinados. Por isso que Deus, ao fazer o homem, fez o boneco, mas sem vida. Soprou nas narinas o fôlego da vida. Agora passou aquele boneco viver. É os dois combinados que têm vida. Separadamente, não tem. Portanto, devemos compreender que a verdade está escrita na palavra de Deus para o nosso ensinamento e devemos estudar de maneira bastante acurada, com oração, dedicação, com interesse de aprender e também levar conhecimento a outras pessoas. Deus abençoe, Deus nos ajude, dê a sua graça, que esta mensagem possa estender a muitos corações, a muitas pessoas, e que possa esclarecer dessas verdades aos corações de muitas pessoas que têm sede e fome de justiça, e eles serão fartos, foi a promessa de Cristo. Louvado seja Deus por essa oportunidade que nos concede.